falar, não existem missas na semana, porque se entende que o dia único é o domingo, mas no Ocidente, já de muitos séculos, por entender a santidade da missa, criou-se esse costume e entendimento teológico da missa cotidiana. Eu, por exemplo, à exceção da segunda-feira, eu celebro missa todos os dias, em vários lugares de Teresina, a pedido da Arquidiocese, sobretudo com as religiosas, em especial aquelas que vivem na clausura. E a muitos que eu conheço também tem a devoção diária da Santa Missa. Então a missa na quinta-feira ou qualquer dia da semana é essa pausa restauradora, tendo em vista o domingo, dia do Senhor, que é a antecipação do grande e eterno domingo que nós temos vivido. Somado à missa, nós temos a graça de, no curso dos 3 anos, nós temos ali a graça de ouvir, ter contato com toda a Escritura Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E estamos nesses dias, nessas semanas, sendo acompanhados por esses 2 importantes livros. Nessas semanas, o primeiro livro dos Reis, e ainda conseguiremos ouvir também parte do segundo livro dos Reis. O primeiro livro dos Reis nos fala muito da figura de Elias, grande profeta, o mestre da oração, aquele que, por tamanha proximidade com o Senhor, será arrebatado no carro de fogo. E termina o primeiro livro dos Reis, indicando o segundo, justamente com a transmissão do dom da profecia de Elias para outro grande homem, Eliseu, que pedirá a Elias uma dose dupla do teu Santo Espírito. Mas o primeiro livro e o segundo livro não falam só de Elias e Eliseu, falam de algumas realidades da realeza que Israel teve num período considerável. Israel também viveu a sua monarquia, tendo sobretudo como grande rei o rei Davi, depois seu filho Salomão. Só que com a figura de Salomão entra no costume judaico pessoas de outras regiões que não eram do reino. E aqui é o que vai nos ajudar a entender. Quando nós começamos a experimentar, a dialogar, a frequentar, a permitir que muitas novidades entrem em nós, nós ficamos divididos. Por isso que nosso Senhor depois vai dizer que um reino dividido não se sustenta, ele se rompe. E o costume posto, sobretudo por Salomão, que era o costume da poligamia da época, se imaginava então que poderia ter diversas mulheres no reino, e não só mulheres judias. Ele então começa, para manter a força do reinado, ele começa a se relacionar com mulheres e casar-se com elas, mulheres de outras regiões. Essas regiões eram chamadas das regiões dos pagos, ou seja, daí pagãos, uma região onde não há fé no Deus único. Inclusive, no texto que ouvimos o nome de alguns ídolos, como Astarte, Melcom e
nos desviar de Deus, quando começamos a buscar outros recursos, o lugar que é para Deus é ocupado, ou pretensamente ocupado, pelas superstições, por ídolos, por situações adversas, pelo ódio, pela corrupção. E Deus, Ele sempre exigirá o primeiro lugar em nossa vida. Por isso que Deus, diante da infidelidade de Salomão, por isso que Deus, diante do distanciamento que Salomão teve, da sua frieza para com Deus, Deus lhe retirará o reino, dará a outro, para mostrar que Ele é o Deus verdadeiro. Nós, quando entrarmos na Quaresma, nós entraremos ouvindo na quarta-feira de cinzas, justamente convertermos e crede no Evangelho, e ao longo dos domingos da Quaresma, iremos ouvir catequeses que nos ajudarão a entrar nesse processo no qual Deus tornará de novo o centro de nossa vida. Por isso, nossa oração, lembrai-vos ao Senhor de lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Mas, ao mesmo tempo que a minha leitura pede que nós sejamos precavidos com as realidades do nosso encontro, não permitindo que essas realidades entrem em nós para causar em nós frieza e distanciamento de Deus, Jesus mostra que essa atenção, essa precaução não pode jamais causar em nós um coração duro e não misericordioso. Porque quem vai ao encontro de Jesus, como vem na rua evangelista Marcos, Mateus também fala sobre, é uma mulher de outro lugar, uma pagã, Sírio Felícia, alguém que não tinha nenhuma identificação com Israel, mas ouviu falar do poder daquele homem e confiou nele. Olha que interessante, se aquelas mulheres, aquelas pessoas levaram para Salomão motivo de frieza e de distanciamento, esta mulher traz para o povo de então e para nós hoje o ensinamento que nós também podemos nos surpreender com aqueles e aquelas que chegam em nossa vida. E ela creu no poder de Deus e humildemente caiu aos seus pés. E aí então ela pede ao Senhor que cure a sua filha. E Jesus usa uma expressão, já era um ditado popular de Israel. Como Israel ficou fechado nele mesmo, com medo das influências pagãs, Israel chamava todo mundo que não era de Israel de cachorro. E aí Jesus usa o seguinte ditado: deixa primeiro que os filhos, como Israel, os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorros. Ela poderia ter desistido, ela poderia ter se sentido ofendida, mas a beleza da mãe, a beleza do pai, que frente aos obstáculos da vida não pensa em si, pensa no seu rebanho, pensa no seu filho,
na sua filha, e ela diz então: é verdade, Senhor, é verdade, o Senhor está dizendo, eu assumo, é verdade, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Ela, a sua humildade, ela pediu pelo menos uma migalha, pelo menos o mínimo do Senhor para curar minha filha, pelo menos isso. Jesus então fica impactado com a humildade, a persistência e a fé daquela mulher, e aí expulsa demônio da vida da filha dela. Nós, queridos, também assim, mesmo sendo a família de Deus, não percamos a humildade, não percamos a persistência, não percamos a confiança no Senhor. E reiteradas vezes supliquemos a Ele que Ele nos alimente com o seu pão e com a dom da Eucaristia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.